Muito boa noite, seja bem-vindo já ao Pontos de Vista. Esta é a última edição de 2015, portanto vai ser uma edição diferente daquilo que é o habitual. Vamos olhar então para as escolhas dos nossos comentadores do ponto de vista daquelas que foram as figuras mais relevantes do ano de 2015. Boa noite, Zé Jean, boa noite ao Fernando Lima. Já depois das festas do Natal e do Dia da Família, aproximamos então passos largos para o final do ano. Vamos olhar então para aquilo que são as figuras do ano. Começo pelo Fernando Lima, escolheu como figura do ano Mahmoud Amoran, presidente do município de Nampula. Boa noite. Eu escolhi a figura do edil de Nampula, em última análise, como homenagem a vários autarcas moçambicanos que em várias cidades moçambicanas têm tentado virar o curso dos acontecimentos e têm, de algum modo, recusado o inevitável e aquele pessimismo e conformismo que caracteriza muito das autoridades moçambicanas em vários setores. Mahmoud Amoran tomou a cidade de Nampula num processo que eu diria atípico. Foi a uma segunda votação, em última análise, e sem lhe tirar mérito na sua eleição como candidato do MDM, beneficiou de desinteligências no próprio Partido Frelimo e, portanto, começou algo, digamos, numa situação não muito normal, como começaram todos os outros autarcas moçambicanos. O que é certo é que Amoran, que é um jovem e que tem experiência profissional, nomeadamente no setor privado, tem feito um esforço notável para mudar a face daquilo que é considerada a terceira cidade do país, e isto também é discutível, uma vez que a Matola, a cidade dormidório da capital moçambicana, é de facto a segunda cidade do país e, portanto, Nampula não poderia ter sido a terceira. De qualquer forma, eu anoto como pontos muito positivos a tentativa de tornar e fazer avançar a cidade no sentido da legalidade, das posturas camarárias e, sobretudo, naquilo que é uma das chagas das nossas cidades, que são as construções ilegais. Ora, numa cidade com indivíduos muito poderosos, com muitos meios económicos, Amoran e a sua pequena equipa têm enfrentado esses poderosos e têm feito valer a lei na cidade, nomeadamente para que haja ruas, para que haja mercados, para que haja nomeadamente até inclusivamente centros de lazer. Um último aspecto que eu acho também muito interessante e sui generis. Habitualmente, os políticos, neste caso um autarca que tenta fazer coisas novas, beneficia de grande simpatia dos meios de comunicação social. Eu noto também uma grande adversidade na própria comunicação social contra este edil, como se a demolição das construções fosse um mal e como ele deveria contemporizar com todas estas ilegalidades nesta cidade, que é um pequeno faroeste e que se tornou palco de disputas entre os grandes senhores comerciantes da cidade e os novos poderes, nomeadamente aqueles que enriqueceram recentemente à custa dos negócios ilícitos de pedras e outros minerais preciosos. Bem, vou dar para aqui. O Zé Jaime escolheu como figura do ano o juiz João Guilherme, que julgou o processo que envolvia o académico Castelo Branco e o jornalista, que é o editor do Mediafax. Boa noite e continuação de boas festas. Eu escolhi o juiz João Guilherme. Fernando Banz.
justamente. Portanto, o juiz do caso Fernando Banzi e Carlos Nuno Castelo Branco, pela coragem que o juiz teve de ir contra aquilo que é a corrente dominante, principalmente quando nós estamos a olhar para o nosso judiciário, e não só a própria interpretação jurídica das normas, que no meu entender tem sido muito displicente, mecanicista, autoritária e muitas vezes não olha para a essência democrática que tem a nossa Constituição. Ora, muitas vezes casos desses em que nós vemos uma situação que uma figura do Estado antepõe-se a outros, o que seria normal era nós vermos um juiz mais intimidado e em função disso iríamos ter talvez um caso que fosse menos, vamos dizer, marcante sob o ponto de vista da análise do mérito do que estava em causa. Ora, vimos um juiz que teve o cuidado, a ciência e o zelo intelectual de ir a fundo, a ver aquilo que é a doutrina que está por detrás daquilo que são os preceitos constitucionais e deste exercício trazer uma interpretação profunda do que é a lei e do que significa a nossa Constituição. Sem dúvida que nós temos que ter todo respeito pelas figuras do Estado, porque são, portanto, figuras que nós escolhemos, mas é preciso termos em conta que, acima de tudo, são figuras que cumprem com o mandato que foi dado por nós. E por esta razão implica também que elas estejam sujeitas a um processo contínuo de responsabilização, o que não deve ser feito como, ou melhor, não deve ser visto como sendo uma espécie de ofensa. Então, creio que na sua sentença o juiz traz estes pontos e, claro, repito, é importante que nós entendamos que as figuras do Estado merecem o nosso respeito, mas também é importante que as figuras do Estado entendam que que devem estar de forma sistemática a prestar contas e que devem se responsabilizar perante a nós todos. Então, por esta razão é que acho que o juiz João Guilherme contribuiu de forma substantiva para que se entenda aquilo que é o sentido democrático da nossa Constituição. Mas ainda digo que ele faz parte de uma geração de juristas com uma visão um pouco mais progressista, né? E que muitos deles, nas suas áreas e a sua maneira, tentam fazer com que a essência da nossa Constituição, que é uma essência progressista, de fato, seja mais substantiva. Entre eles, vamos ver se consegue vingar esta visão progressista dentro de uma classe que é a classe dos magistrados judiciais, que é uma classe muito conservadora. Muito conservadora. Por isso é que eu reitero que o juiz tem demasiado, aliás, o direito ele próprio tem uma tradição muito conservadora. E esta classe faz questão, obviamente, para seu próprio benefício, de se agarrar a estes paradigmas todos. Por isso mesmo é que faço questão de reiterar que o juiz faz parte de uma geração que, apesar de tudo, tenta fazer fincar esse lado progressista, entre os quais eu iria aqui indicar o Dr. Tomás Timbane, Gilberto Correia, Carlos Serra, no meio ambiente, e também juristas como Bem-vinda Levi e mesmo Vitalina Papadakis, entre alguns que eu sinto que, de fato, a sua
maneira e nas suas áreas tem tentado trazer ao de cima esse lado democrático da nossa Constituição, que muitas vezes fica solapado por uma interpretação mecanicista e muitas vezes autoritária do direito, esquecendo-se que nós estamos não só no Estado de Direito, mas também no Estado de Direito democrático, acima de tudo. Pelo menos caras novas já há muitas, e mesmo em lugares cimeiros das instituições da Justiça, temos uma Procuradora-Geral da República que é jovem, muito jovem, e dentro da estrutura da Procuradoria, os Procuradores-Gerais adjuntos, agora há a figura do Procurador, do Subprocurador, como é que chama? Subprocurador, penso que é isso. É tudo malta jovem. Agora, jovem de idade não significa necessariamente ideias jovens. Juventude não o grande desafio é temos o Presidente Supremo, que é um jovem. Em juventude também não significa. O Adelino Changa é um jovem. Então temos já a matéria-prima humana está ali. Faltam as ideias, portanto, revolucionar completamente aquilo. E, sobretudo, ter a ousadia de interpretar o que está no âmago da Constituição e não olhar ela de forma simplesmente mecanicista. Muito bem, vamos olhar para os temas. Como eu disse, vai ser um modelo diferente. Hoje, os nossos comentadores elegeram os temas que acham que foram os temas mais relevantes no ano de 2015, portanto, para além das figuras, vamos avançar para os temas. O Fernando, vou começar por ti. O Fernando escolheu 3 temas: morte de destaque, crise político-militar, a derrapagem do Mitical. O José já me escolheu a morte dos albinos, a posse do Presidente Filipe Nunes e o problema das empresas públicas. Vou começar pelo Fernando Lima. A morte de destaque foi o primeiro tema, então, dos 3 que escolhe como... Bem, nós estamos na quadra festiva. É de facto penoso trazer à colação aqui um momento muito triste da história recente do nosso país, que foi a morte do jurista Gil Sistac em março deste ano. Em primeiro lugar, acho importante chamar à colação este brutal assassinato, uma vez que me parece haver um certo esquecimento da parte das autoridades moçambicanas e também esquecimento por parte das autoridades francesas. Sistac era moçambicano por naturalização, mas tinha origem francesa e é natural que o governo francês se interessasse por esta pessoa, que inclusivamente chegou a Moçambique trabalhando para a cooperação francesa. Aparentemente parece que Sistac também é uma pedra no sapato na cooperação entre Moçambique e a França. Sabemos, e a polícia há largos meses fez-nos saber que havia 3 detidos em conexão com o caso Sistac. De lá para cá não sabemos de mais nada. Também não sabemos de outros motivos que poderiam levar à morte de Sistac, para além dos seus pronunciamentos públicos, nomeadamente pronunciamentos de índole político ou constitucional, nomeadamente, e neste estúdio, inclusive, falando sobre a questão da descentralização e do enquadramento constitucional no ordenamento jurídico moçambicano da descentralização administrativa do país. Um outro aspecto que me parece relevante é que esta morte foi o culminar de um jihadismo extremista levado a cabo na comunicação social moçambicana pelos setores mais retrógrados e mais reacionários do Partido Frelimo, com conotações raciais, xenófobas, em relação a este jurista que, no seu CV, pasme-se, grande parte da sua obra em Moçambique foi trabalho para o governo e para as autarquias, nomeadamente para a Universidade e para o Ministério
da administração estatal. É engraçado, Aliás, é irónico. É uma das referências do nosso direito administrativo. Exato, é irónico. A principal referência do nosso direito administrativo. É irónico que com a sua morte, e foi declarada a sua fátua nas redes sociais, nomeadamente foi pedida a sua morte no Facebook, com a sua morte também se assinalou praticamente o epitáfio desse grupo de choque do Partido Frelimo, os tais cães sem dono, que falava o professor Lourenço do Rosário, que praticamente deixaram de existir, não obstante aqui e ali tentem aparecer para mostrar serviço, quer para, por exemplo, atacarem iniciativas como o Mosefo, quer, por outro lado, para dizer que o Metical já está de boa saúde. De qualquer forma, eu penso que o assassinato de Gil Sistac marca também a morte formal daquilo que ficou tristemente conhecido como o G40 em Moçambique. Todos os efeitos, já que se toca na questão da morte de Gil Sistac, 2015 foi um ano negro no tocante a assassinatos e praticamente todos eles sem explicação. Significa que mudou muita coisa a nível da polícia, a nível das hierarquias do Ministério do Interior, mas a essência mantém-se, ou seja, falta trabalho, falta mostrar trabalho, de fato. Falta trabalho, faltam meios técnicos, é necessário que se reconheça isso, mas eu continuo sempre a insistir na questão de fundo. A polícia deve fazer o seu trabalho sem que seja pressionada politicamente a atuar, porque nós vemos resultados em momentos de pico, quando o poder se sente mais acossado. Aí, de repente, começamos a ver resultados. Mesmo na questão que nos persegue há vários anos e que é transversal a uma série de outros fenómenos em Moçambique, nomeadamente em relação à crise económica, que são os raptos. Sempre que o governo se sente de algum modo acossado, a polícia serve de bandeja algumas quadrilhas de raptos, nunca mandantes, que fique claro, mas alguns operativos, e há evidências que de facto eram operativos nos raptos. Basta diminuir a pressão, as questões voltam à normalidade, como se os raptos se tivessem integrado no nosso cotidiano. Muito bem, vou aqui aos exames. Eu começo pela posse do presidente Nyusi, elegeu aqui então como um dos temas do ano. Sim, a posse do presidente Nyusi, sem dúvida, é um tema incontornável neste ano, que significou, sem dúvida, aquilo que foi recebido como sendo uma possível mudança de geração dentro da Frelimo, um processo transitório da geração da luta armada para as outras gerações, e também de realçar o discurso de posse, em que se apresentou uma visão de governação ousada e que encheu de muita esperança a muitos de nós em termos do que seria alguma mudança, tendo em conta que estávamos a ver de 10 anos que tinham sido de uma presidência complicada, fragmentária, divisiva, em muitos aspectos, não só em toda a sociedade, mas também dentro do próprio partido Frelimo. E então foi, sem dúvida, uma lufada de ar fresco, principalmente olhando para assuntos que fizeram parte do discurso de posse, como a questão da inclusão. Quer dizer, foi sem dúvida um marco de início do ano. Agora, de também referir que a real
política que se seguiu já não foi assim tão feliz como a posse. Vimos um chefe de Estado ao longo desses 11 meses que parece não ter tido o espaço suficiente para materializar metade daquilo que estava no seu discurso de posse. E quando fez o Estado da Nação, vimos isso, o quão difícil foi, de fato, fazer muito do que estava à espera. Mas também ficou claro que, apesar de uma certa união após a eleição de Nhúcio como candidato da Frelimo, as feridas não ficaram completamente saradas e nem houve sucesso em termos de se arregimentar o partido Frelimo em torno de uma visão comum sobre aquilo que deve ser a governação nos próximos 5 anos. Então, isto, sem dúvida, ensombrou esses 11 meses do chefe de Estado, mas realçar que, apesar disto, e olhando mais uma vez para o informe sobre o Estado da Nação, que parece que nós temos um chefe de Estado que, apesar disso, tem alguma capacidade de gerar alguma empatia. E isto, sem dúvida, tem algum ideia de potencial esperança ainda está ali. Sim, tem. Mas só que não basta, muito mais do que alguém que gera essa empatia, é preciso termos um presidente que seja efetivo. E creio que no próximo ano o nosso chefe de Estado tem este desafio de, além de ser algo likeable, gostável, que seja alguém também efetivo. Traga resultados. Falar nisso, fazendo a ponto com alguma atualidade, aquele pronunciamento que o Presidente fez no banquete que ofereceu relativamente aos intermediários, tem estado a criar algum sururu do ponto de vista da interpretação. Ontem, portanto, na última quarta-feira, aliás, os mediadores deram uma conferência de imprensa em que basicamente vieram dizer que sentiam que o Presidente não se referia a eles e que, portanto, o que sugere que, para além de mediadores, observadores, haverá, digamos, neste processo todo, os intermediários. A propósito disso, alguém me mandou uma coisa que eu achei curioso, relativamente aos sinónimos de intermediário: intercessor, mediador, medianeiro, ou seja... Bom, eu penso que, primeiro, há uma certa injustiça para com este grupo, seja qual for a semântica em torno da sua função, temos que ter em conta que eles estão no meio entre dois atores. E se esses dois atores estão em ambas as pontas opostas, não têm uma vontade firme em relação àquilo que querem e, com base nesta vontade, estão dispostos a ter algum sacrifício para que alcancem os seus objetivos, claramente que a mediação não tem o poder para mudar isto, ok? Então, acho que neste sentido, independentemente, claro, de uma análise crítica que ambas as partes possam ter desta mediação, eu acho que há uma certa injustiça e eu acho que o risco é de nós escamotearmos a verdadeira razão de porquê que este diálogo teve o impasse que teve. Repito, a mediação pode ter críticas, sim, pode não ter sido perfeita, mas, acima de tudo, o comprometimento de ambas as partes é um elemento que não vai ser mudado por uma potencial eficácia ou não sei, alguma excepcionalidade de como esta mediação é. Então, por causa disso, acho que é válido, sim, como crítica. Ambas as partes sabem com que fatos é que eles dizem o que dizem,
mas que não se perca o foco do cerne da questão. O fracasso deste diálogo não está na mediação, está, acima de tudo, no compromisso de ambas as partes de chegarem a uma solução, e a mediação funcionaria como uma facilitação que torna com que os objetivos de ambas as partes possam ser alcançados de forma mais sustentável. O Renamo propôs esta semana Jacob Zuma e a Igreja Católica. O que é que lhe parece esta proposta? Olha, para mim a escolha de Jacob Zuma é contra-intuitiva, ou seja, não consigo entender o alcance dele. Quer dizer, Jacob Zuma, mediador, bom, eu não entendo, é possível que haja algo que aqui me escapa, porque ele mesmo a nível interno da África do Sul não tem sido uma figura conciliatória. Então, enfrentar uma daí que feroz. eu não tenho ainda o insight de a que se deve esta escolha. A Igreja Católica, eu penso que é uma escolha que é fácil de se entender, tendo em conta todo o histórico que este ator teve até a AGP e que tem, de uma forma geral, neste processo de paz. Então, não entendo apenas a parte de Zuma, mas entendo muito bem a parte da Igreja Católica. Muito bem, o Fernando também escolheu como um assunto, um dos assuntos do ano, a crise político-militar, face ao ponto, começando justamente por este último aspecto, os pronunciamentos do Presidente relativamente a intermediários e esta confusão semântica entre observadores, mediador, como eu li aqui no dicionário. Não estou a dizer que a interpretação do Presidente fosse necessariamente essa, mas um mediador é um intermediário. Portanto, bem, eu inseria o pronunciamento do Presidente naquilo que habitualmente se costuma designar por estados de alma. O Presidente tem expresso, infelizmente, e a miúdo, um pouco das suas frustrações em relação ao próprio diálogo, ou ao não diálogo, ou à inviabilidade de encontrar uma solução pacífica no encontro com Afonso Dhlakama, e tem feito alguns pronunciamentos que são verdadeiros puzzles, ou seja, que não são explícitos e deixam depois meio mundo a adivinhar. Eu diria que é um fait divers e poderia argumentar noutro sentido em relação à mediação e em relação àqueles que, de boa vontade, têm tentado fazer avançar o entendimento entre os moçambicanos. Em relação a Jacob Zuma e a Igreja Católica, parece-me uma daquelas lógicas quase aritméticas. Logo à partida, digamos, escolher dois interlocutores, em que um é visto como, de algum modo, simpático a Renamo, ou pelo menos não hostilizando a Renamo, e outro interlocutor sendo próximo do governo, que seria o caso de Jacob Zuma. A particularidade de Jacob Zuma tem, e não obstante toda a sua impopularidade e todas as suas gafes políticas na África do Sul, a última das quais a nomeação e desnomeação do Ministro das Finanças, que fez cair a Bolsa, fez cair o RAND. Portanto, temos um presidente da maior potência da África Austral que faz gafes que causam milhões de rands de prejuízo à economia sul-africana. De qualquer forma, na visão da Renamo, Jacob Zuma consegue falar com a Frelimo, com o governo de Moçambique, consegue de algum modo trazer atrás de si os interesses económicos
da África do Sul nesta necessidade de diálogo e de solução para este diferendo político. E este é o racional, portanto, de trazer uma entidade que tem argumentos de peso. Mas é alguém que possa influenciar a Frelimo, é isso? Absolutamente. A Igreja Católica, do mesmo modo, tem esses mesmos meios. É preciso não esquecer que a Igreja Católica não são apenas os prelados moçambicanos ou os prelados que exercem o seu apostolado em Moçambique, tem atrás de si o Vaticano, que é uma máquina poderosíssima, tem atrás de si todo o aconselhamento espiritual do próprio Papa, e isto, mais uma vez, tem um impacto muito grande. Tem um impacto muito grande para a Renamo, mas também tem, claramente, um impacto muito grande para a parte do Governo. Basta recordar que de uma série de questões pendentes do período revolucionário em Moçambique, que envolviam as várias confissões religiosas, a Frelimo procurou resolver primeiramente os problemas com a Igreja Católica, exatamente não só pelas pressões que a Igreja Católica exercia, como pela carga negativa que a não resolução destes problemas trazia ao governo moçambicano, e depois ficou para trás resolver as questões com a comunidade muçulmana, com os hindus, com a própria comunidade chinesa, que foram heranças do período revolucionário, nomeadamente o confisco e a nacionalização de bens e propriedades pertencentes a estas confissões religiosas e a estas comunidades. De qualquer forma, e voltando ao conflito em que estamos envolvidos, a questão de fundo é que, mesmo sendo um conflito de baixa intensidade, mesmo sendo um conflito que neste momento praticamente não sentimos o troar das armas, é um conflito que sentimos latente, sentimos a sua tensão latente, com efeitos, por exemplo, imediatos no turismo, nesta época específica que é o fim do ano. Aliás, a SOICO passou uma peça que dava conta dos problemas dos gestores hoteleiros, que têm as suas unidades a 40% a 60%, numa altura em que devia estar tudo a abarrotar. E, por outro lado, há uma questão que me parece também muito importante, embora não queira ser alarmista, que é o seguinte: a minha interpretação da última declaração de Afonso Dhlakama, no sentido que vai governar a partir de março, não me parece que tenha que ser interpretada à letra. Aliás, como a maior parte das declarações, acho que é uma estratégia de pressão. Não tem que ser interpretadas à letra, mas aquilo que ele está a dizer é: estou a dar um prazo até março, e se nada acontecer até março, talvez apareçam na calha outras opções. Ora, a última vez que nós vimos esgrimir outras opções foram os incidentes de Muxumbe. Os ataques de Muxumbe. Nós bem sabemos que a opção de violência e a opção armada... pode partir para uma pressão de natureza militar nessa altura? Absolutamente, tomando inclusivamente como base a questão da humilhação e das emboscadas que a coluna presidencial da Renamo foi alvo e que não tiveram uma adequada resposta, quer do Governo, quer do próprio Parlamento. Afinal, foi o líder da oposição que sofreu dois ataques armados em estradas moçambicanas e depois viu a sua casa cercada na Beira. Vamos avançar para outro tema. O Zé já me escolheu o problema das empresas públicas. Este ano, se calhar muito mais do que nos anos anteriores, os problemas das empresas públicas, porventura por via da visita que o Primeiro-Ministro fez a estas empresas, portanto ficamos a saber que
a saúde das empresas públicas não é muito boa. Esta recente mudança do diretor do IGEP, do PCE do IGEP, pode mesmo indiciar exatamente esse cenário. Sem dúvida. As empresas públicas que, numa parte substancial da nossa história recente, pós-independência, constituíram-se nos principais agentes económicos deste país, está claro que são um modelo que precisa ser revisto. Vimos que muitas dessas empresas, neste momento, não estão numa situação financeira saudável. Isto, ainda por cima, ocorre numa situação em que o Estado não está numa fase saudável sob o ponto de vista fiscal. E é preciso aqui termos em conta que as empresas públicas, como aliás dissemos antes, têm múltiplas funções, ou seja, não são apenas empresas que visam fins económicos, elas visam fins também sociais, ou seja, quando um governante diz que vai pôr energia elétrica em um sítio, temos que ver que quem faz isso vai ser a empresa pública. Porquê? Porque muitas vezes até não é viável, sob o ponto de vista estritamente económico, que uma empresa privada faça isto. Mas justamente por isso é que as empresas públicas precisam ter um controle muito mais próximo para que esta confluência dos vários interesses, objetivos que elas têm, seja de âmbito social, político, económico, depois não se entrelacem de tal forma que tornem esta empresa, este tipo de empresa, inviável. Ora vimos este ano que a grande parte das nossas principais empresas, algumas delas que tinham tudo para serem empresas bem sucedidas, como a MCell, por exemplo, estão numa situação financeira crítica. E depois, que era suposto ser mais uma fonte justamente, de receitas para o Estado, justamente, acaba por tirar do próprio Estado. Tirar do Estado. Aliás, o orçamento do próximo ano já reflete isto, há um justamente aumento significativo da dotação orçamentada para as empresas. E fora isso, a contribuição destas empresas tem reduzido drasticamente e algumas delas ainda funcionam em regime de monopólio, ou seja, elas teriam tudo para dar certo, mas aqui salta também à vista duas coisas. Primeiro, a gestão delas via IGEP, em que medida é que ela acrescenta algum valor e faz com que essas empresas estejam a ser bem geridas. Por outro lado, é a função do poder regulatório, principalmente nas áreas onde essas empresas atuam. Sabe-se muito bem que em áreas como eletricidade, telecomunicações, os serviços não são bons, mas ao mesmo tempo nós temos um poder regulatório, porque é do Estado, sem dúvida, muitas vezes parece não ter uma mão eficaz que faça com que, de fato, estas empresas, usando das várias vantagens que elas têm, elas também possam ser úteis sob o ponto de vista dos seus fins económicos, dos seus fins sociais. Então, creio que este ano nós acabamos vendo que há uma necessidade premente de nós repensarmos muito bem na gestão e no papel das empresas públicas, também tendo em conta os grandes desafios que nós vamos tendo, não só sob o ponto de vista de desenvolvimento económico, mas também sob o ponto de vista estritamente fiscal, ou seja, o Estado nos próximos tempos não vai ter assim tantos recursos para continuar a manter empresas, algumas delas que têm-se revelado empresas ineficientes. O Estado fez revisão da lei das empresas públicas com aquela lei 6/2012, penso que é isso exatamente. Acha que é chegado o momento de... deu algum avanço significativo aquela revisão? Acha que chegou o momento de, por exemplo, ao nível do modelo de governação,
ao nível da relação destas empresas com o Parlamento, que não existe absolutamente nenhuma relação. Portanto, o Parlamento é o órgão fiscalizador de todas as atividades do Executivo, inclusivamente, mas parece que a mão do Parlamento não chega, e vimos ainda neste mandato, nesta legislatura, cada vez que se fala de uma comissão de inquérito parlamentar para as empresas públicas, parece que se gera aqui um sururu enorme e se está a entrar num campo proibido completamente. Como é que analisa isto? Vemos outras realidades, os PCAs das empresas a serem nomeados num modelo de governação mais transparente, mais aberto, de concursos públicos e a prestarem contas ao Parlamento. Olha, quando a lei das empresas públicas foi publicada em BR em 2012, era suposto que em 6 meses as empresas públicas existentes se conformassem à nova lei. E dentre as várias coisas que lá estão, existe a obrigatoriedade de prestarem contas via conta geral do Estado, ou seja, o que estas empresas públicas fazem pela via da conta geral do Estado, pelo menos deveria chegar à Assembleia. Além disso, também, estas empresas devem ser sujeitas à auditoria externa, incluindo do Tribunal Administrativo. Então, há muitas coisas em relação a esta lei que não foram aplicadas às empresas, mesmo mais de 3 anos depois de nós termos essa lei. Então, e isto abriu espaço para que estas empresas continuassem a privilegiar, acima de tudo, a sua função política, que nós temos visto no excessivo protecionismo com que a Assembleia sempre aparece, a Assembleia entendido como a bancada da Frelimo. Aparece sempre que a oposição busca, de fato, criar uma comissão parlamentar de inquérito para que faça uma investigação apurada sobre o que estas empresas são. Então, acho que elas estão, neste momento, a sucumbir de forma quase escandalosa, penso, a esta função política delas, e isto, em parte, decorre da falha ou da omissão, do ponto de vista de implementação da Lei 6/2012. Então, respondendo à sua pergunta, diria que é muito essa nova lei não está a ser aplicada nas empresas públicas. Fernando, relacionado com isto, de alguma maneira escolheu também um dos assuntos, a derrapagem do Metical, já que fazemos esta ponte com as empresas públicas. Eu vou lá ao Metical, mas gostaria de complementar um bocadinho a intervenção do José Jaime. Eu penso que não é de lei aquilo que precisamos. Eu penso que o momento era muito apropriado para se tomarem iniciativas muito dinâmicas e eficazes em relação ao setor empresarial público, nomeadamente a necessidade destas empresas serem bem geridas, darem lucro. Lucro que se traduziria em lucros sociais e lucros também em forma material para o Estado, e pôr em causa este modelo de clara serventia ao Partido Frelimo. Quer os gestores têm baixas qualificações ou são de duvidosa competência, como gestores que à partida se pensava que seriam grandes ases de gestão nessas mesmas empresas, acabam por sucumbir a uma lógica que está à partida montada para que eles não tenham sucesso e para que estejam lá como canalizadores de fundos para o partido ou para determinadas iniciativas que favorecem o Partido Frelimo. Da mesma maneira, o IGEP, que é uma instituição que me parece importante, este interface
do Estado, entre o Estado e as próprias empresas públicas, se o gestor ou os gestores do IGEP não têm poderes para escolher os melhores como gestores das empresas públicas ou das participadas, se não têm poderes para fazer as questões, para fazerem as perguntas apropriadas em relação ao setor público e em relação às participadas pelo Estado. Então, o IGEP não cumpre a sua função. Ora, perante o colapso deste setor, acho que era importante que o Presidente Nyusi, que vem também de uma experiência empresarial, tomasse algumas iniciativas e fosse apoiado, por exemplo, com ministros como o Celso Correia, o Max Tonella, o Carlos Mesquita, mesmo o Omar Mitá, que têm experiências do setor privado e que não são propriamente aparachiques partidários e que veem sempre as coisas não têm que ser sempre em função de uma lógica partidária. Há mais mundo para além da esfera dos partidos políticos. Há uma economia que é preciso gerir e tocar para a frente. E chegados aí, vamos desaguar no Metical. Ora, o que é que se passou com o Metical? O Metical passou alguns anos sobreaquecido. É isso que dizem os nossos economistas, é isso o que, de algum modo, reconhecem timidamente os próprios economistas que trabalham para o Banco Central. Ora, logo após as eleições, no ano passado, o Banco Central iniciou, digamos, aquilo que eu descreveria como um movimento deslizante do Metical, que foi o Metical começou paulatinamente a desvalorizar, porque o Banco Central também estava muito consciente que não era esse o valor real do Metical, que um dólar muito baixo favorecia o setor importador e não favorecia a economia real do país. Agora, o Banco Central, nesse seu deslizamento e nessa sua desvalorização suave, e a isso assistimos até junho, julho, foi apanhado de surpresa pelas armadilhas exatamente da economia real, ou seja, a não existência de uma base de sustentação em relação à nossa própria moeda, nomeadamente em relação à produção, em relação às exportações, em relação às baixas de preços das principais exportações e a outros fatores de conjuntura, nomeadamente os raptos, que são um dreno importante de moeda para o exterior, e também fatores de conjuntura internacional, que eu não diria que são o fator mais importante, como às vezes o Governo pretende dar a entender, nomeadamente que o dólar está muito poderoso. É verdade que o dólar se tornou poderoso, mas na nossa região, a seguir à Kwacha zambiana, nós fomos a moeda que mais desvalorizou. Portanto, significa que, em termos dos fundamentais, a nossa economia não tinha bases para apoiar a sustentabilidade do Metical, nomeadamente também a estafada questão do aumento da nossa dívida. Ora, e termino aqui, se o Banco Central já tomou algumas medidas corretivas em termos daqueles fundamentos que aprendemos na faculdade em relação à gestão da moeda, à gestão da taxa de inflação e à taxa de câmbio, há que tomar medidas mais de fundo, mais corajosas em relação à própria economia, em relação ao orçamento de Estado e em relação à dívida pública. José Jaime, vamos para o produtivo, o último tema. Escolheu a morte dos albinos, que foi um assunto que marcou de uma forma arrepiante este ano. Sem dúvida, acho que este é o termo adequado, arrepiante, porque assistimos a este ano a um mal que nós julgávamos ser um mal que existe em outros países a crescer de forma assustadora.
primeiro em Nampula, e aos poucos estamos vendo que esta prática espalha-se um pouco todo o país. Ora, não só é horripilante, como é também uma vergonha que nós temos que ter como país, pela forma desumana como nós estamos a ver a vida do outro. E apesar de tudo aquilo que tem sido feito, tanto pelo o governo, assim como pelos outros atores, tudo leva a crer que ainda não atingimos um ponto em que possamos dizer que estamos a conseguir reverter este mal. Isto é, sem dúvida, uma grande vergonha para nós, e é importante que levemos mais a sério que o nosso chefe de Estado disse há pouco, que temos que olhar para este mal em toda a sua cadeia, ou seja, começando de quem é o mentor desta prática macabra, quem lucra com esta prática, até aqueles que executam esses rituais macabros e horripilantes. E aqui, acima de tudo, como aliás aqui dissemos, é importante olharmos para essa questão do obscurantismo, que, parecendo que não, é uma questão, é um cancro que atravessa várias classes, que independe de raça, independe inclusive de instrução acadêmica. Então é um mal, esse tipo de mal que neste caso está no cerne desta prática macabra, esta prática bárbara que nós estamos a ter e que infelizmente cresce a olhos vistos, e que de forma urgente nós temos que pôr cobro a ela. Muito bem, este é o último programa do ano, como eu disse. Vou pedir muito rapidamente notas sobre aquilo que são os principais desafios de 2016 que o país enfrenta. Os principais desafios para 2016, o clássico desafio da paz, sem dúvida. Espero bem ter tanto o governo como a RNAM mais abertos, e, acima de tudo, reitero aquilo que eu disse. Nós temos um presidente que, apesar de ele mesmo ter dito que este ano não foi aquilo que estava à espera, ainda tem um grande potencial de mobilização. Então, neste momento, independentemente da oposição dentro ou fora do seu partido que o chefe de Estado tem, creio que no próximo ano ele tem o desafio de ser um presidente mais efetivo. Espero ver mais esse capital de liderança por parte do Estado, não só para a solução desta crise, mas também para a solução da crise económica em que estamos, que é um outro ponto. Implicando isto, não só apenas tomar medidas económicas, mas também ter a coragem de ir para o cerne do problema, da origem, que faz com que o nosso país tenha essa fragilidade aos choques externos, como nós vimos ao longo deste ano. Claro, choques existem, mas penso que a chave da forma como nós gerimos os choques está naquilo que são os fundamentos estruturais da nossa economia. E eu queria discordar quando, de forma reiterada, dizem que eles são fortes. Lembro-me do que disse o John McCain há uns 7 anos, na primeira eleição com Barack Obama. Ele disse: os fundamentos da economia americana são fortes, e depois veio aquela crise toda. Então, os nossos fundamentos provaram que são muito frágeis, e nós precisamos também de um presidente que tenha a liderança para uma gestão econômica mais efetiva. Fernando, peço também muito rapidamente os desafios para 2016. Bem, para o mal e para o bem, nós somos claramente um regime de pendor presidencialista. Portanto, aquilo que eu gostaria de ver em 2016 era um presidente mais presidente. Eu acho que ainda não vimos todo o potencial
deste novo presidente, que é jovem, tem ideias novas e quer o melhor para o país. Portanto, eu gostaria de ver um presidente liberto das amarras de comissões políticas, de todas as teias de aranha do seu próprio partido político, que conseguisse, com os vários apoios que dispõe, dar as vassouradas no sentido correto. Primeiro, que lhe permitam estabelecer diálogo e conseguir a paz para o país. E depois tocar a economia de Moçambique para a frente. Mas para isso precisamos, de facto, de ter presidente. Uma segunda questão, gostaria de ver finalmente a explosão dos grandes projetos, nomeadamente uma maior exploração do manancial do carvão e o grande início da exploração do gás em Moçambique, que é isso que se pronuncia para 2016, não obstante digamos, os problemas que os grandes projetos trazem para os países, não obstante sabermos que não são os grandes projetos que resolvem o problema da economia das famílias dos países, nomeadamente da economia das famílias moçambicanas. E, finalmente, gostaria que a sociedade moçambicana se reencontrasse consigo própria e fosse, de facto, uma sociedade mais solidária, que refletisse mais sobre os seus próprios problemas e que afastasse muitos dos egoísmos e dos individualismos que padecemos nesta fase inicial deste novo século. Muito bem, agradecer aqui ao Fernando e ao Jaime por esta oportunidade. Este, como eu disse, é o último programa. Desejo a todos um bom ano novo, que 2016 seja um ano, de facto, de grandes esperanças para todos nós e que a paz, sobretudo a paz, seja finalmente alcançada em 2016, mais do que aquilo que aconteceu em 2015. A todos os nossos telespectadores também nos despedimos, desejando-lhes então um feliz 2016. Voltamos a encontrar em fevereiro, nessa altura, para tomarmos então a análise daquilo que é o dia a dia na política moçambicana. Boa noite, até lá.